Boa noite. Boa noite. Agora saiu. É uma alegria estarmos juntos para, mais uma vez, adorar o Senhor. E uma luta de todo crente em Jesus, embora nós nos intitulamos crentes no Senhor Jesus Cristo, uma luta nossa é crer no Jesus, no Senhor Jesus Cristo, por incrível que pareça. Às vezes nós somos crentes, mas falhamos muitas vezes na nossa confiança em Deus. Crer não é só acreditar, crer é confiar. Quem confia depende de. Quem confia segue as instruções daquela pessoa a quem você confia. Se nós cremos no Senhor nosso Deus, se nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que confiar no método de Deus, que está onde? Na Bíblia Sagrada. Muitas vezes acabamos não confiando como deveríamos confiar. Daí vem problemas, muitas ansiedades, muitas preocupações, muitos sofrimentos. E o texto que nós vamos estudar de Isaías hoje, ainda no capítulo 14, lá no verso 24, é um texto que não trata de indivíduos, é um texto que trata das nações. Então, se o Senhor nosso Deus controla as nações, e tudo acontece baseado naquilo que ele profetizou sobre as nações, por que eu não vou confiar no Senhor? Entende? Então, nós temos que aprender, primeiramente, nesse texto, que devemos confiar no Senhor. Por quê? Porque o plano de Deus para as nações vai se cumprir. Aquilo que Deus profetizou vai verdadeiramente acontecer. Eu não sou uma nação, eu sou um indivíduo. Se Deus vai fazer cumprir o seu plano para as nações, por que eu, uma simples pessoa, não confio, não dependo, não descanso em Deus? Fico ansioso, fico preocupado com as coisas que poderão vir a acontecer, adiantando problemas que às vezes nem começaram a existir. Somos muito ansiosos, numa época muito imediatista, e temos que aprender que Deus é soberano. É uma das doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Deus é soberano. Isso significa que Deus decretou tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. Significa que nada vai sair do plano de Deus. Absolutamente nada. Nem com as nações, nem com os indivíduos. Quando nós pregamos o Evangelho, é porque Deus mandou. Mas tudo vai acontecer como Deus determinou que vai acontecer. Não somos nós que movemos a obra do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, somos nós que estamos sendo usados na obra de Deus. Quem move a obra dele é Ele próprio. Porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, tudo é para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Essa é uma das verdades que nós temos que, todo dia, colocar na nossa mente. Essa verdade, primeiro, é uma verdade, está na Bíblia Sagrada. Segundo, ela traz benefícios incríveis para a vida do crente. Você vai viver mais tranquilo, mais sossegado, mais dependente de Deus, você vai confiar nele e vai poder ter sanidade, mental, saúde física, para servir na obra do Senhor. No entanto, se você pode até dizer com a boca, eu creio no Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano sobre tudo. Mas e amanhã, como é que eu vou fazer? Aí, depois de amanhã, como será? E agora? E os meus filhos? E agora? Minha profissão? E agora? Meu futuro? O que é que vai acontecer? E você fica nestas neuras da modernidade. Não estou dizendo que é para você ser uma pessoa irresponsável, não é isso. A Escritura deixa muito claro. Você faz planos, mas você não fica ansioso com esses planos. Você faz planos porque é típico e característico de uma pessoa inteligente. Você planeja a sua vida, é normal.
mas o resultado desse planejamento compete ao Senhor, que já decretou como serão os seus dias e os meus dias. Aqui nós vamos aprender que confiamos no Senhor, porque o seu plano para as nações, ele vai se cumprir. Olha Isaías 14, verso 24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, nas minhas montanhas, a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? E a resposta é: ninguém. Ninguém. Ninguém vai fazer o plano de Deus recuar, mudar ou ser de outra forma. Sempre vai ser como Deus planejou desde a eternidade passada. Nada pega Deus de surpresa. Não existe o acaso. Não existe acaso. Tire isso da sua cabeça. Não existe a sorte. Não existe a coincidência. Existe Deus, seu plano eterno e tudo que Ele decretou e vai se cumprir, assim como o Senhor falou. Confiamos no Senhor, porque o seu plano para as nações se cumprirá. Vamos observar aqui neste oráculo, nós lemos um oráculo sobre os assírios, e nós vamos observar 3 ensinos, contemplando primeiramente esse oráculo e depois outros oráculos aqui. Vamos entender, num primeiro ensino, que Deus é soberano sobre as nações. Esse texto que lemos deixa isso muito claro. Mas é importante fazer uma breve revisão. Nós estamos estudando aqui de Isaías. Isaías é dividido em blocos. E nós estamos estudando desde o capítulo 13 e se estende até o capítulo 23, e depois tem um complemento do 24 ao 27, que são profecias para as nações. No termo técnico, nós chamamos de oráculos. Existem oráculos de salvação e oráculos de juízo. O que é o oráculo? O oráculo é o termo para a palavra do profeta. Quando Deus fala ao profeta, no contexto do Antigo Testamento, uma mensagem para um determinado povo ou nação. Isso é um oráculo. Acabamos de ler esses 4 versículos, um oráculo para o Império Assírio. E então, do 13 ao 23, são oráculos. Importante entender que todos esses oráculos remetem ao Senhor nosso Deus, revelam algo do Senhor nosso Deus, de como Ele lida com essas nações, muitas delas nações incrédulas e idólatras, mas também dentro desses oráculos do 13 ao 23, do capítulo 13 ao 23, está Jerusalém, está Judá, está Israel. Nós estudamos há pouco tempo o capítulo 13 e quase todo o capítulo 14. Foi o oráculo sobre a Babilônia. Nós estudamos que a Babilônia nem tinha se tornado um império ainda. E no capítulo 13 e 14, Deus revelou para Isaías, e Isaías profetiza, fica registrado aqui na profecia de Isaías, que a Babilônia vai cair, que vai vir o grande e terrível dia do Senhor. Isso ainda vai acontecer, o dia do Senhor. A queda da Babilônia já aconteceu, mas lembre-se, quando isso foi profetizado, século VIII a.C., a Babilônia não era um império. A Babilônia era uma nação comum que existia na Mesopotâmia, junto dos assírios, caldeus, os sumérios já tinham passado, era daquela região. Mas quem era o império dominante era o império assírio. Esse império assírio estava assolando ali o rei Acais, Foi no período de Acais e já entrando no período do rei Ezequias, filho de Acais. Mas a Babilônia era uma nação mediana, não era um grande oponente, mas Isaías já profetiza sobre a queda da Babilônia. E como observamos também, ilustra e remete o que vai acontecer no futuro com relação à grande Babilônia. Mas isso nós já observamos. Vimos também, em outro momento, que os capítulos 13 a 23, eles são a sequência natural do capítulo 6 ao capítulo 12. Do capítulo 6 ao 12,
vimos ali o chamado de Isaías e vimos como Deus revelou o Messias em vários textos ali, como no capítulo 7, verso 14, como no capítulo 9, como no capítulo 11, vários textos revelando a figura do Messias, aquele que haveria de vir. E aqui continua essa revelação, só que vai ser ampliado para a descendência de Davi e para as nações, do capítulo 13 ao 23. Nós observamos nesses textos a visão de Deus com relação ao mundo. É um tipo de filosofia da história, só que da perspectiva do Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas. Veja, em Isaías 9:7, só rememorando aqui, nós lemos: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, referindo-se ao Messias, ao Salvador, ao descendente da mulher, que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para que se aumente o seu governo, um dia o Senhor Jesus Cristo retornará e ele vai governar, ele vai reinar, ele vai ser o rei sobre todo o planeta, onde estarão habitando, lá no futuro, quando isso se concretizar, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, de todas as épocas, da velha aliança, da nova aliança, do período pré-diluviano, pós-diluviano, todos os convertidos, eles estarão reunidos nesse planeta, sob o governo do Senhor Jesus Cristo. É isso que esse texto vai estar dizendo, que acabamos de ler, Isaías 9:7, para que se aumente o seu governo, o seu reino. E no meio desse livro, muitas nações são mencionadas. Nações que não quiseram saber do Senhor são punidas. A vontade de Deus é estabelecida. Nações que se convertem ao nome do Senhor, crendo no Messias, no descendente da mulher, essas nações vão perdurar, elas serão abençoadas. Perceba que na antiguidade, quando Deus se revelou aos profetas, tudo girava em torno do Senhor. Se você faz uma leitura hoje, da nossa época, do mundo em que nós vivemos, se você não lê sua Bíblia e só observar as notícias e os jornais e as informações, parece que Deus não existe na humanidade, não é verdade? Parece que Deus não existe. Cadê Deus no meio das nações? Realmente é o que nós chamamos de secularização, né? As nações estão secularizadas. Algumas décadas atrás, algumas nações, a gente podia ver que eram nações fundamentadas na Bíblia Sagrada e na Palavra de Deus. A Inglaterra, uma época, foi muito fundamentada na Escritura. A Holanda foi um país muito firme na Palavra do Senhor. A América do Norte hoje, mas em certa decadência com relação à busca no Senhor, à fé no Senhor Jesus Cristo. Então as coisas estão cada vez mais piorando, as nações estão sendo secularizadas. E a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. As igrejas do mundo, não só a nossa, obviamente, mas todas as igrejas tementes ao Senhor Jesus Cristo, são as luzes. Aquelas que ainda estão brilhando, pelo menos uma faíscazinha do que Deus é, do poder de Deus, da soberania de Deus. Por isso que é importante observar a mensagem do Evangelho e da Palavra de Deus à luz dos povos. Porque a missão da igreja, ela não é só aqui, nessas paredes. Ela é para ir às nações, proclamar o Evangelho, testemunhar do Senhor, e mesmo nos mantendo firmes aqui, mas olhando para fora destas paredes. Dentro desse contexto, preparando para esse capítulo 13, 14 até o 23, nós observamos como será, nós já vimos isso em Isaías 11, como será o mundo, como serão as nações quando da volta do Senhor Jesus. Olha Isaías 11:6, recapitulando aqui. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão.
O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Hoje, a terra não está cheia do conhecimento de Deus. Pelo contrário, está completamente seca do conhecimento de Deus. As pessoas não falam de Deus na rua, não falam do Senhor Jesus Cristo nas tribunas, nas bancadas, né, no parlamento ou na mídia. Não se fala do Senhor, do evangelho do Senhor, da glória do Senhor. Era para ser assim hoje. Não é porque tamanha incredulidade. Isso que eu estou falando talvez pareça tão estranho para nós que a gente nem realmente... Por que não se fala da glória de Deus, né, nas mídias mais que influenciam mais, né, a sociedade? Por que os nossos representantes não falam da glória do Senhor? Por que a glória de Deus, a mensagem de salvação, o evangelho de Jesus só se fala aqui na igreja? Entende? Porque o mundo rejeitou a mensagem do Senhor de uma maneira terrível, como nunca se viu antes. O conhecimento de Deus um dia vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Significa, todos os habitantes desse planeta vão conhecer bem a Deus, vão glorificar a Deus e vão viver para a glória do Senhor. Todas as nações vão atrás da raiz de Jessé e o Senhor será glorificado naquele momento. Estamos lendo aqui um oráculo contra os assírios. Por quê? Porque não glorificaram a Deus e a raiz de Jessé, que é o Messias. E é por isso que eles estão sendo julgados pelo Senhor. Observamos então que dos capítulos 6 ao 12 é uma preparação para entender os capítulos 13 ao 23. É interessante perceber que tanto se fala da chegada do Messias, da salvação do Messias, como também do governo do Senhor, do ungido, que é o Messias, como se fala de como Deus vai tratar com as nações da terra. Nesses capítulos, de 13 a 23, nós temos 10 oráculos contra 10 nações. Estudamos o primeiro oráculo, contra a Babilônia, capítulo 13 e o capítulo 14, quase todo. Mas temos também o oráculo contra a Filístia, acabamos de ler, Isaías 14, né? Especificamente o verso 28 e 29, deixa muito claro que aqui é uma profecia contra a Filístia. Na verdade, acabamos de ler a dos assírios, né? A da Filístia é 28 e 29. Isaías 15, 1 é uma profecia contra Moabe, que se estende até o capítulo 16. Capítulo 15 e 16 é uma profecia contra Moabe. E o capítulo 17 contra Damasco. E o capítulo 19, verso 1, é um oráculo de juízo de Deus contra o Egito. Esses são os primeiros oráculos dos 10. Depois nós vamos observar os outros 10 oráculos. E aí você diz, por que isso é importante? Qual o sentido de eu entender isso? Pastor, em que isso vai mudar minha vida? Talvez você esteja se perguntando. Vai mudar porque se você entender verdadeiramente o plano de Deus para estas nações, isso vai te ajudar a temer e tremer diante do Senhor. É um Deus todo-poderoso. É um Deus em que os impérios que existiram nesta terra estão debaixo do poder do Senhor. Essas forças, esses poderes, essas monarquias, embora na época se achassem muito poderosas, elas estavam debaixo do poder do Deus de Israel. E Isaías profetizou e se cumpriu. Historicamente se cumpriu. Isso é tão gritante e evidente o poder de Deus quando ele diz o que vai acontecer e acontece, que os incrédulos, versados na crítica textual, desde o século XIX, eles estão lutando para provar que o livro de Isaías é uma grande mentira.
É verdade. Existem doutores, pós-doutores na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todas as partes do mundo, estudando a profecia de Isaías para provar que as datas estão misturadas, que quando essa profecia foi dada a Isaías, na verdade não foi Isaías que escreveu, foi outra pessoa lá na frente, e aí colocou o nome de Isaías lá atrás para dizer que era uma profecia. Quer dizer, uma mentira, né? Foi uma coisa meio mentirosa. Tanto que alguns dividem Isaías em 3, 4 autores diferentes, porque eles vão duvidar de que foi o próprio Isaías que escreveu. Mas, ao mesmo tempo, existem, né, acadêmicos formados e que são crentes em Jesus e que mostram claramente, com indícios muito óbvios, de que foi Isaías que escreveu tudo. E escreveu ali exatamente no período do século VIII, de 740 a 700 a.C., né? E que tudo aconteceu exatamente como Isaías profetizou. Existe um movimento muito forte no mundo para descredibilizar a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque fere, né, o orgulho da humanidade saber que existe um Deus soberano, todo-poderoso, que controla todas as coisas e que não tem como fugir do poder deste Deus. Todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador tem uma aliança firmada com este Deus. Há um contrato, há um acordo, onde Deus se comprometeu, somente Deus se comprometeu em despejar a graça dele sobre a vida daqueles que creem no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Percebe como é maravilhoso crer no Senhor Jesus? Você pode ficar tranquilo, você pode ficar descansado, você pode realmente relaxar nesse mundo tão terrível, porque este Deus que profetizou contra a Babilônia e agora contra a Síria, e se cumpriu historicamente a profecia do Senhor, você pode entender que tudo que ele fizer na sua vida vai ser para a glória dele e para o seu bem, até as dificuldades, até os problemas, os reveses. Tudo isso vem de Deus, para a glória de Deus e para o nosso crescimento e edificação. Pode ser que nem tudo nós entendamos. Realmente, muitas coisas não vamos conseguir compreender. Por isso temos que confiar no Senhor, confiar no plano de Deus, revelado na Bíblia Sagrada. O juízo de Deus contra a Assíria é o tema desse oráculo que acabamos de ler. E aqui, a Assíria era o império da época de Isaías. Era o império que estava invadindo e dominando tudo. E a gente já estudou um pouco disso nos capítulos passados, capítulo 8, capítulo 10, a Assíria estava chegando na Judéia, dominou várias cidades da Judéia e estava para entrar em Jerusalém, até que o Senhor impede que isso aconteça. É interessante que o Senhor enviou a Assíria contra Israel e Judá em um determinado momento. Por quê? Por causa dos pecados de Israel e de Judá. Israel e Judá não são o povo de Deus? São. Então, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? A igreja não é o povo de Deus? É. E por que às vezes, na história até hoje, a igreja é perseguida por pregar o evangelho de Jesus? Então, tem certas coisas mais complexas, até de entender e até de explicar. Mas o entendimento primeiro é: o Senhor vai ser glorificado. E outros entendimentos surgem. No caso aqui, da Síria indo sobre ou contra Israel e contra Judá, é porque o povo de Deus se desviou do seu caminho. Israel e Judá, que eram para glorificar o nome de Deus, estavam se tornando idólatras. Deus mandou profetas, Deus deu oportunidade. A gente leu aqui na própria profecia de Isaías, capítulo 1, verso 18, arrependa-se do seu pecado. Israel se arrependeu? Judá se arrependeu? Não se arrependeu. Deus chegou para o rei Acais, pede um sinal, lá no capítulo 7, que eu te dou um sinal, para que você creia, para que você deixe os ídolos. Mas Acais, infelizmente, era um rei idólatra. Por conta disso, tanto Israel
como a nação de Judá, sofreram a opressão assíria. Então, esse momento em que Isaías está escrevendo esta obra é o momento exato da opressão assíria. E esse oráculo do 24 ao 27 que acabamos de ler é a promessa de livramento. Deus dizendo, vou livrar Judá dessa opressão. Mas não é todo Judá, não. É o remanescente fiel. Um dos filhos de Isaías recebeu um nome lindo, né? Rápido, despojo, presa, segura. Era o nome do filho de Isaías. Esse filho, rápido, despojo, presa, segura, ele simbolizava a certeza de que a Assíria ia destruir Israel e ia machucar muito o reino de Judá. E Deus fez isso porque, mesmo sendo o povo de Deus, tem que seguir os mandamentos de Deus. Você é crente em Jesus. Mas se você for aquele crente que não obedece ao Senhor Jesus Cristo, se você for aquele crente que vive somente para si, achando que a vida gira em torno de você, aí você aguarde que o Senhor vai tratar com você, né? Não, obviamente, minha função é mais te ajudar a sair dessa vida letárgica com relação a Deus. Saia da letargia, saia do sono espiritual. Acorde, se você é crente em Jesus, igreja, e vive descansado, preocupando-se só com você mesmo e não se importando com a glória de Deus, com a obra do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Jesus morreu na cruz para formar a igreja. E a igreja é a continuidade da obra de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os braços e os pés de Jesus na terra hoje. E se você vive pensando só em você, nos seus sonhos, na sua realidade, nos seus egoísmos, aí você já sabe. Aí não se iluda, não se iluda. A Bíblia é matemática. A Bíblia é matemática. Você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe. O Senhor não vai dar a bênção para você. Isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é o que a gente vê em toda a Bíblia mesmo. Entende? Então, isso Deus estava fazendo com Israel. Olha o que Deus disse em Isaías 8, verso 3. Relembrando que a gente já estudou Isaías 8. Olha o que diz em Isaías 8, verso 3. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Dar nome a uma pessoa na antiguidade tinha muito significado. Hoje ainda tem, mas na antiguidade era mais pesado ainda. Né? Então, quando você dava um nome, ou Deus mudava o nome de alguém, Deus estava reforçando um sentido mais importante naquele nome e reforçando a soberania de Deus sobre aquela pessoa. O nome do filho de Isaías era uma pregação encarnada. Quem olhasse para aquele menino ia lembrar da profecia do Senhor. Isso aqui foi dado antes da opressão assíria sobre Israel e sobre Damasco, capital da Síria. Eles ouviram? Não ouviram. E aconteceu? Aconteceu. 722 a.C., o reino de Israel, as 10 tribos foram dizimadas pelo Império Assírio. Não restou nada. É por conta disso que até hoje, melhor dizendo, no Novo Testamento, os judeus tinham uma rejeição aos samaritanos, porque os samaritanos foram originários da mistura dos povos que os assírios trouxeram e colocaram lá no meio do reino de Israel. E aí misturou muito os povos, e os judeus já não gostam dessa mistura racial, não gostavam dessa mistura racial, então eles não tinham muita proximidade dos samaritanos. Então já vinha desde essa época. Olha ainda o verso 5, Isaías 8, 5. Falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória,
águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da sua terra, ó Emanuel. Então, do versículo 3 ao 4, profecia contra quem? Contra Síria e contra Israel, reino do norte. Do verso 5 ao 8, profecia contra Judá. As águas calmas de Siloé, rio tranquilo. Deus está dizendo, se vocês fossem obedientes, rio tranquilo, não teria turbulência, seria tranquilidade e paz. Mas vocês rejeitaram essas águas tranquilas e quiseram o pecado. Eu vou mandar para vocês as águas do Eufrates, turbulentas. E aqui é uma metáfora de Deus, mostrando de uma maneira muito didática, que se você confia no Senhor e guarda os seus mandamentos, a vida será mais tranquila. Não será perfeita, que é impossível, porque nós somos pecadores. Mas a vida será mais tranquila, porque você está obedecendo ao Senhor e confiando no Senhor. Mas se você quer, Judá, viver nos seus pecados, vem as águas do Eufrates. Vão inundar vocês, vão destruir vocês, arrasar vocês. Vai restar somente um remanescente fiel. E então, em Isaías 14, 25, nós lemos assim: quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei. Então, capítulo 8, a Assíria, império poderoso, dominando sobre Síria, Israel e Judá e outras nações. Mas vai chegar o tempo deles. Vai chegar o momento em que eles não mais terão todo esse poder e vão ter que se aquietar. E antes disso acontecer, o Senhor já profetizou contra a Síria no capítulo 10. Olha o que diz Isaías 10, verso 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Então Deus usou a Assíria, um reino idólatra, para poder julgar as nações ímpias, inclusive Israel e Judá. Então era a vara do furor de Deus. Verso 6, Isaías 10, 6. Enviou-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens, envio-a, né? E lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisada aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Então, a Assíria foi destinada por Deus para punir nações. Por isso que Deus manteve a Assíria no poder por certo tempo. Foi assim que Deus julgou todas essas nações. Olha o verso 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. O rei da Assíria, ele era temente a Deus? Não. Ele era um crente no Messias? Não. Talvez, muito provavelmente, ele nem conhecia a lei de Moisés. Por que ele seria cobrado? Porque todo ser humano tem que glorificar a Deus. E o grande pecado é este, é não dar glórias a Deus. Você foi criado, você tem uma função nessa terra. A função que você tem nessa terra, ela tem que convergir para a glória de Deus. Qualquer função que você tenha, função na área profissional, função na sua vida familiar, função dentro da sociedade. Você, ser humano, tem que glorificar a Deus. Ah, o ser humano nunca ouviu essa mensagem, não tem esse entendimento. Não interessa, deveria ter. Se não glorificar a Deus, vai ser punido pelo pecado de não dar glórias a Deus. Nós, crentes, pela graça de Deus, temos a mente aberta para esse entendimento. Por isso, temos que usar as nossas vidas para a glória de Deus. Você usa o seu corpo para a glória de Deus. Você usa a inteligência que Deus lhe deu para a glória de Deus. Você usa suas habilidades, sua família, tudo que você puder para a glória do Senhor. O pecado é, eu uso tudo que Deus me deu
para minha própria glória, achando que eu sou o ser mais importante desta terra e que tudo gira em torno de mim. Ao fazer isso, eu desconsidero completamente a pessoa do Senhor, meu Criador e meu Salvador. Esse é o pecado. E é isso que nós devemos observar diariamente. Como eu estou glorificando a Deus? O rei da Assíria cumpriu a sua missão, mesmo não sendo um crente, incrédulo. A missão dele foi ser a vara do juízo de Deus. Só que com o poder que o próprio Deus concedeu a ele, ele não glorificou a Deus. Ele não deu glórias ao Senhor. Pelo contrário, ele se arrogou e fez mais pecados ainda. Agora Deus vai julgá-lo por conta da altivez dos seus olhos, da arrogância do seu coração. Verso 13, Isaías 10, 13. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Eu fiz isso, com o meu poder, com a minha inteligência. É típico do ser humano. Eu conquistei o que conquistei pelo meu trabalho, pela minha inteligência, porque eu sou esperto, porque eu sou aplicado. Percebe? Ao falar isso, você não está dando glórias a Deus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que conquistamos, veio do Senhor, é do Senhor e deve voltar para o Senhor em glórias ao nome de Deus. Não viver assim é ter uma vida ateísta, à parte de Deus. Deus existe. Deus governa sobre tudo. O mundo ao nosso redor não quer que Deus exista. Por quê? Porque o ser humano que desenvolveu a cosmovisão humanista quer a glória para si. Isso não é bom, não? Não. Por que que não é bom? Porque existe um Deus todo-poderoso e a glória é toda dele. E quem não glorifica ao Senhor vai viver uma vida miserável, triste e terrível, além da condenação ao inferno de fogo. O rei da Assíria, ele, assim como o rei da Babilônia, como estudamos no capítulo 14, ele vai se encontrar lá no inferno em sofrimentos terríveis. Se você não leu esse texto, leia Isaías 14, que narra o momento em que o rei da Babilônia chega no inferno e encontra outros reis ali que estão sofrendo a condenação eterna. Então, por conta disso, ele vai ser condenado e vai ser destruído. Então, o verso 25, Isaías 14, 25, que é o nosso texto principal, diz assim, de novo: quebrantarei a Assíria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Deus quis que Israel fosse, certa medida, castigado pela vara da Assíria. Mas chega, agora a Assíria vai ser castigada por não glorificar a Deus. Deus é soberano sobre tudo. Deus controla todas as coisas. Deus controla o que é castigado e o que vai castigar. Tudo está nos planos de Deus. É isso que nós devemos compreender. Essa história aconteceu em Isaías 37, que no futuro ainda vamos estudar. Em Isaías 37 narra exatamente a destruição ali, o impedimento do Império Assírio de progredir para destruir Jerusalém. Olha Isaías 37, verso 21. Nós estamos lendo profecias da destruição da Assíria, melhor dizendo, no capítulo 8, uma profecia da Assíria invadindo Israel e Judá. Agora no capítulo 14, uma profecia da Assíria que vai ser destruída. E no capítulo 37 de Isaías, olha o verso 21, isso acontecendo. Olha aí, Isaías 37, 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Ezequias é o filho de Acais. Acais a gente estudou do capítulo 7 até o capítulo 8. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti.
A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Ao tentar invadir Jerusalém, foi contra o Santo de Israel que Senaqueribe afrontou. Agora lembre-se, pouco antes disso, o rei Ezequias orou ao Senhor. Pouco antes disso, o rei Ezequias ora e ele pede a Deus por livramento. Só que quando Ezequias ora, já havia profecia, que nós estamos lendo aqui no capítulo 14, Deus dizendo, vou acabar e vou quebrar a Assíria. Mas Ezequias orou, a oração de Ezequias já estava dentro do plano de Deus, e Deus promete dizendo, vou destruir você, Senaqueribe, porque você está afrontando o Santo de Israel. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com Israel. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Lá em Gênesis capítulo 15, essa aliança fica muito clara, onde somente Deus passou pelo meio dos animais partidos e cortados ali. É um contrato entre Deus e Abraão e a descendência de Abraão, onde só Deus está dizendo, eu garanto a parte do contrato. E você, Abraão, e os seus descendentes não entram com nada. Por quê? Porque vocês não têm condição. Vocês não têm condição. E só Deus entrou nesta aliança. Só Deus garantiu que iria ser pelo seu povo. Israel e todos aqueles que se convertessem ao Messias na velha aliança, que se tornariam parte de Israel. Toda nação da antiguidade que cresce no Messias, que cresce no Senhor, se tornaria parte de Israel e um verdadeiro israelita. Ir contra o povo de Deus é ir contra o Santo de Israel. E hoje não mudou. Hoje o povo de Deus é a igreja sou eu, a igreja é você. Ir contra a igreja é ir contra o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para que a igreja existisse. A igreja, os convertidos, os salvos pelo sangue do Cordeiro. Por isso podemos ficar tranquilos e descansados, porque o Senhor é por nós. Às vezes é difícil, a vida pode parecer cheia de desafios, problemas, dificuldades, frustrações, doenças, né? Falta de recursos. O Senhor é por nós. Não duvide. É o mesmo Deus que faz essas profecias e cumpre as profecias, é o mesmo Deus de hoje. Você pode ficar tranquilo e descansado. Deus está no controle. Se você não consegue ficar assim, ore por isso. Peça para que Deus te dê não só essa sabedoria, mas esse entendimento e essa atitude de vida. Você não vai mudar a sua vida. Não vai, a não ser que esteja dentro do decreto e do plano de Deus. Entenda, você vai mudar, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai progredir. Isso sim, está dentro do plano do Senhor para você. Mas só vai acontecer se estiver decretado pelo Senhor. Não vai ser de outra forma. Ah, mas eu não sou crente, eu não sou da Igreja Batista, isso não me afeta. Afeta. Deus, ele controla a vida de todo e cada ser humano do planeta Terra. Ninguém escapa da mão poderosa do Senhor. Senaqueribe não era um rei crente. Pelo contrário, era um grande idólatra. E Deus agiu na vida dele e acabou o reinado dele. E Deus usou Senaqueribe para o que ele queria. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ainda nessa história maravilhosa, que um dia vamos estudar mais a fundo, olha Isaías 37, verso 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Se você observar bem, Deus ele não é humanista. Deus faz as coisas para a glória dele e pelo plano dele. Mas ele ama o ser humano. Ele ama aqueles que ele salva. Observe bem que Deus disse, vocês não vão entrar. Por quê? Porque vocês estão indo contra o Santo de Israel.
Você percebe? Deus não diz, eu vou proteger Jerusalém, porque coitado desse povo, eles merecem um tempo de tranquilidade, eles já sofreram bastante. Eu vou cuidar desse povozinho miserável, olha para eles, como são abatidos, sofridos. Deus não faz isso. Deus não diz isso aqui. O que é que ele diz? Vocês, ao ir contra Jerusalém, estão indo contra o Santo de Israel. Estão me ofendendo, Deus dizendo. É a glória do nome de Deus. Essa é a diferença da doutrina humanista. O homem não está no centro. Mesmo que Deus proteja o homem, mesmo que Deus proteja Jerusalém, nesse problema aqui com o Império Assírio, é Deus que é glorificado, não é o ser humano. Não, o ser humano não é o mais importante, embora Deus nos ame e nos proteja. Mais importante é a glória do nome de Deus. Da mesma forma, no final do verso 35, porque eu defenderei esta cidade, Jerusalém, para a livrar, por amor de mim, Deus dizendo. Não é por amor deles, é por amor de mim, porque eu prometi e eu vou cumprir. Isso é tão difícil entrar na cabeça de uma pessoa, acredita? Eu vou pregar o evangelho. Ah, aquela pessoa está perdida, eu amo tanto ela, ela vai para o inferno, ela merece a salvação, eu tenho que levar Jesus para ela. E é verdade, a gente tem que levar Jesus para essa pessoa que está perdida no seu pecado, que não creu no Senhor Jesus. Mas não por ela, somente, mas pelo Senhor, por amor do Senhor, para a glória de Deus, porque Deus mandou eu amar as almas perdidas e resgatá-las das trevas, do pecado e da condenação do inferno. Não por amor àquela pessoa, mas por amor ao Senhor nosso Deus, que mandou eu pregar o evangelho para aquela pessoa. Quando Jesus morre na cruz, é para salvar o pecador perdido. Mas ele faz isso, João 17, para glorificar o Pai. Irmãos, temos que entender, tudo é para Deus. Tudo. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para o Senhor. Nada é para nós. Isso não quer dizer que Deus não nos ama. Deus nos ama incomensuravelmente. A graça de Deus é superabundante no nosso meio. Mas não é por nós. É pelo próprio amor de Deus, ao nome dele e a ele. Isso não é egocentrismo? Não, porque Deus é a pessoa mais importante e poderosa do universo. Não tem ninguém acima do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles criaram tudo, tudo é deles, eles sustentam tudo. Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Tudo tem que ser para ele mesmo. Temos que colocar na nossa cabeça essa verdade, esse entendimento. Deus é soberano. Se você está vivo, é Deus. Se você tem saúde, é Deus. Se está doente, é Deus também. Deus não faz o mal, nem tenta ninguém, mas controla todas as coisas. Sabedor disso, você crente em Jesus, como consegue viver relaxadamente diante da grande comissão, pelo fato de ser crente e participar da igreja de Jesus? Como vive de qualquer forma? Como age sem orar, sem conhecer a Bíblia? Como se fossem, é uma mera religião, é só um encontro dos evangélicos? Não entendo. Como pode isso acontecer? Acho eu que talvez sejam aqueles crentes que não leem muita Bíblia, ou que não estão esmerados no conhecimento do Senhor. Porque a Escritura é muito clara. E o Senhor é todo-poderoso. E tudo é para a glória dele. Somos pecadores, somos falhos, é verdade. Mas o Senhor é poderoso para nos sustentar. Olha, você não precisa ter força ou poder para servir a Deus. Você só precisa de uma coisa. Você que é crente em Jesus. Querer. Só isso. Só queira. Só queira. Só vá, mesmo sem vontade, só vá, só leia sua Bíblia, só ore. É simples, o resto Deus faz.
e vai transformar a sua vida. Você vai perceber isso muito bem. Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Foi Deus. Foi a oração de Ezequias? Não foi. Ezequias orou. É o meio que Deus nos deu. Oração. Ezequias orou. Mas foi a oração de Ezequias que moveu o plano de Deus? Não foi. Foi o Santo de Israel, foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, foi Ele quem determinou como as coisas iriam acontecer e aconteceram exatamente como o Senhor determinou. Verso 25 de Isaías 14: quebrantarei a Assíria na minha terra, nas minhas montanhas, a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. E foi no território de Judá que Deus quebrou a Assíria e Senaqueribe voltou derrotado. O juízo de Deus, ele não fica só na Assíria, ele se estende a todas as nações. A soberania de Deus não é só sobre a Assíria e sobre a Babilônia, é sobre todas as nações da terra. Isaías 14, 26. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. Ele começa a falar da Assíria e da destruição do Império Assírio. Depois ele passa no 26 para toda a terra. Então não é só a Assíria, são todas as nações. A palavra desígnio aqui se refere ao plano, propósito, objetivo de Deus. O plano de Deus, o plano eterno de Deus, não é só para a Assíria, nem só para a Babilônia, é para toda a terra. Todas as nações estão dentro do plano de Deus, hoje inclusive. Tudo o que acontece no planeta Terra hoje está acontecendo dentro dos decretos de Deus, dentro do plano do Senhor. E esse Deus é o mesmo Deus a quem nós hoje cantamos. É o mesmo Deus a quem nós cantamos. É o mesmo Deus a quem nós estamos orando. É o mesmo Deus que amanhã ou mais tarde você vai abrir e vai fazer o seu devocional. É esse mesmo Deus Todo-Poderoso que tem planos e propósitos para todas as nações da terra. Ele diz como vai ser e ele cumpre o que ele diz. Por que você vive ansioso? Só tem uma explicação. Você não crê. Você não acredita. E, na verdade, nós passamos a vida para aprender a crer. Nós cremos em Jesus, sim, para a salvação. Mas confiar no plano de Deus parece que é uma vida inteira aprendendo a confiar no plano de Deus. Os crentes mais aplicados, eles tentam aprender isso mais rápido, porque é bênção, é tranquilidade, né? Veja, pode cair 1.000 ao seu lado, 10.000 ao outro lado, e você está ali tranquilo, confiando no Senhor. Por quê? Porque você é relaxado, descansado? Não! É porque você entende, está tudo nas mãos de Deus. Ele é soberano sobre tudo. Ele controla as nações. Hoje, China, Estados Unidos, Alemanha, pobrezinho do Brasil, todas as nações, é Deus que controla. Está tudo nas mãos do Senhor. Eu sei que a gente fica agoniado às vezes com as notícias. O Senhor está no comando de tudo. Relaxe, ore. E o que é que compete a nós? Proclamar o evangelho do reino de Deus. Como Jesus começou a proclamar? É o que compete a nós. E orar, claro, a Bíblia diz que temos que orar pelas nações. Ainda em Isaías 14, 26. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. A mão de Deus está estendida até hoje sobre todas as nações, para punir, para abençoar, para dar a sua providência.
Olha o verso 24. Começamos no 25 e 26, agora voltando para o 24. Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim efetuará. Como pensei, Deus planejou, a mente de Deus. Como pensei, vai suceder, vai acontecer. Como eu determinei, decreto de Deus, plano de Deus, vai se efetuar. Não tem como Deus planejar uma coisa e sair outra. Ah, Israel pecou no Antigo Testamento e aí Deus criou a igreja ali porque Israel falhou. Foi o plano B de Deus, foi a igreja. Não, não foi. Deus determinou que Israel ia até certo ponto e a igreja começou para ir daqui para frente. Israel, se Deus, dentro dos planos de Deus, né, vai voltar e agir, está revelado na Bíblia Sagrada. Isso, irmãos, é porque é difícil a gente olhar para o futuro e nós somos muito incrédulos às vezes. Mas quando você vê essas profecias, você fica, vai acontecer como Deus planejou. Tudo do jeito que Deus determinou. Confie no Senhor. Essa é a mensagem desse oráculo contra os assírios. Confie no Senhor. Ezequias orou, Deus protegeu Jerusalém. Não porque Ezequias orou, mas também porque Ezequias orou. Mas por que ele protegeu Jerusalém? Por amor do nome dele, para a glória do nome dele. Deus planeja e Deus cumpre. Assim é com a nossa vida. O que é que compete a nós? Obedeça o Senhor, busque o Senhor, seja, no bom sentido, apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo e pelas coisas de Deus, pela Bíblia Sagrada, por uma vida de oração, e você vai poder viver tranquilo, descansado. Deus vai tomar de conta das coisas, e mesmo que pareça ruim, ainda é a bênção de Deus, e você vai perceber isso. Deus fará tudo segundo a sua vontade. Ele é o Deus da providência. Em Isaías nós temos vários versículos sobre isso. Isaías 46, verso 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Desde o início Deus diz o que vai acontecer. Desde o princípio Deus avisa pelos profetas todas as coisas. Toda a vontade de Deus vai se cumprir. Não tenha dúvida, toda a vontade de Deus vai se cumprir. Isaías 25, 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Deus tem executado, tanto nos tempos bíblicos como hoje, os conselhos dele, a vontade dele, tudo vai acontecer. E um texto maravilhoso sobre essa verdade é Daniel 2, verso 20, quando Daniel recebe ali o dom da interpretação daquele sonho de Nabucodonosor. Olha o que Daniel diz. Daniel não glorifica a si mesmo. E olha que poder ele recebeu de Deus. Ele dá glórias a Deus. Olha o que Daniel diz, capítulo 2, verso 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Parêntese aqui. Foi na época do domínio da Babilônia, logo depois da queda do Império Assírio aqui, né? Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Toda a glória vai para Deus. Mas ele foi quem interpretou, né, aquele sonho e revelou aquele sonho ali. Mas você percebe, Daniel entendia isso. Tudo é de Deus. Ele é o Deus da providência, o Deus dos decretos, ele é o Deus que controla tudo. Nada escapa do poder de Deus. Por isso Daniel
louva ali o Senhor. Voltando para Isaías 14, verso 27. Isaías 14, 27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? E a resposta é: ninguém. Observando o panorama da igreja moderna, a gente observa muitas igrejas bem longe do evangelho. Talvez a maioria delas, bem distantes de uma fidelidade ao Senhor. Muitas igrejas libertinas, outras igrejas sem nada de Bíblia. E quando se fala de cristianismo, às vezes a gente nem quer se chamar de cristão. É compreensível, porque a maioria dos cristãos não tem nada a ver com Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. E aí alguém pode chegar e se desanimar. A igreja não tem futuro. A igreja está no seu fim. A igreja é fadada ao fracasso. E alguns até, que são mais estudiosos, acham que ser crente é ter uma mente ignorante, obtusa, retrógrada. Crer numa família como a Bíblia ensina é um absurdo nos dias de hoje. Nós estamos sendo colocados num gueto, os crentes que temem a Jesus e que seguem a Bíblia. Essa é a verdade. E o que é que nós faremos? Vamos pregar o Evangelho, adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Mas o que é que eu quero dizer com isso? A igreja vai vencer. A igreja já venceu. Porque Jesus morreu numa cruz e conquistou a vitória para a igreja do Senhor Jesus. Vão se converter os que vão se converter. Vão para o ministério os que vão para o ministério. Deus chama aqueles que Ele quer. Os missionários, Deus vai enviar. O sustento, Deus vai providenciar. A igreja sempre será vitoriosa até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque quem garante é o próprio Senhor, não somos nós. Não depende de mim, nem depende de você, a vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se eu não quiser mais pregar, por minha incredulidade ou meu pecado, não se preocupe, Deus levanta alguém. Se você não quiser servir por seu pecado ou sua incredulidade, Deus levanta alguém, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus, nesse sentido, não depende de nós. E o que é que eu devo pensar? É um privilégio aos crentes em Jesus servir na obra do Senhor. Se você serve na obra de Deus nesta igreja, você é um privilegiado, porque você está servindo para a honra e glória do Senhor nosso Deus, temendo-o, crendo nele, na palavra dele, no poder dele e grato por tão grande salvação conquistada na cruz do Calvário. Isso é o que nos traz alegria, é saber que estamos servindo na obra do Senhor nosso Deus, não na obra somente de seres humanos, não nos planos de líderes religiosos humanos, não, mas fiados na grande comissão, na mensagem do Senhor para a igreja, como estudamos, fim de semana passado aqui na igreja, no panorama de Atos dos Apóstolos e como observamos em toda a Bíblia Sagrada. O Senhor determinou quem vai invalidar. A igreja, irmãos, ela já é vitoriosa. Hoje, durante várias partes do planeta, muitas pessoas estão sendo salvas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz e a ação do Espírito Santo. E um dia, esta igreja será arrebatada, ressuscitada, aqueles que já morreram, e vão estar com o Senhor, aguardando a volta do Senhor Jesus, como determinado no livro de Apocalipse. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus cumpre tudo o que ele diz. E lá no Salmo 33, 10, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Conselho e desígnio se refere ao plano de Deus. Dura para sempre, por todas as gerações. Por isso, verso 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua
herança. O Senhor nosso Deus tem planos maravilhosos, incríveis para a sua igreja. A igreja sou eu, a igreja é você, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Estamos, na nossa cabeça, talvez as coisas são difíceis, tem muitos trabalhos, a igreja tem muitos desafios, é verdade. Enviar missionários, quem é que vai? Sustentar os missionários, cadê o recurso? Mas o Senhor já garantiu que tudo vai acontecer como Ele determinou, e isso será a vitória da igreja do Senhor Jesus. Você está participando da vitória da igreja de Jesus? Ou você está interessado só com a sua vida pessoal? Seus projetos, suas realizações, seu círculo mais próximo, seu lazer? Será que você é um daqueles crentes hedonistas que só se preocupa em ser feliz e não investe a sua vida, sua mente, sua família na igreja do Senhor Jesus Cristo e nas coisas do Senhor? Saiba que Ele é o Deus que determina todas as coisas. Ele é o Senhor que é soberano sobre todas as nações. Confiar nele, certamente, é a medida mais inteligente e adequada para todos aqueles que existem nesse planeta, especialmente os crentes no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a investir a nossa vida na igreja de Jesus, que é a obra de Deus na terra. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia e pelo teu tão grande poder. Obrigado, Senhor, porque lemos na tua palavra como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é o Deus soberano sobre todos os povos, como tudo vai se cumprir, como o Senhor tem determinado. E obrigado, ó Deus, porque isso nos traz segurança, paz e tranquilidade. Ajuda-nos a ter esta fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter esta confiança no Senhor. Capacita-nos a olhar com os olhos do Senhor, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, para não ver as coisas nesta terra na perspectiva do homem, mas sim na perspectiva do Senhor. Dá-nos esse entendimento e força, ó Pai, para investir as nossas vidas, para a glória do Teu nome e o ministério da Tua igreja. Tudo isso te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Você tem um tempo agora de oração silenciosa, você pode conversar um pouco mais com o Senhor, e assim estamos encerrando o nosso tempo de adoração congregacional. Que Deus abençoe e lhe dê uma boa semana. Boa noite.